Estamos de volta com o Direito na TV. O assunto de hoje é Direito do Consumidor, 0800 especificamente. Estamos conversando com o professor Iraneu Berton do PROCON e o advogado Fabrício Benedetti da Comissão de Direito do Consumidor da OAB aqui de Tubarão. Professor Iraneu, a gente vinha conversando no bloco anterior, sobre esses problemas do 0800. O senhor comentava que muitas pessoas acabam procurando o PROCON e só assim tem a solução do seu problema. O que o PROCON pode fazer pelo consumidor e o que ele precisa levar lá ao PROCON para estar efetivando aí uma reclamatória em relação a essa questão? Bem, primeiramente nós recebemos o consumidor, ele explana a sua dúvida, a sua reclamação, nós imediatamente temos um telefone da ouvidoria, especificamente só para atendimento aos PROCONs, entramos em contato, repassamos a dúvida ou a reclamação e, se não for resolvido, via telefone, nós então, em seguida, fizemos uma investigação preliminar, contando toda a reclamação do consumidor, enviamos para o reclamado, que ele tem prazo de 10 dias após o recebimento para a sua resposta. Isso, de antemão, nós verificamos se a reclamação do consumidor está amparada pelo Código. Se não estiver amparada pelo Código, nós já dissemos para ele que não adianta fazer a reclamação porque não tem respaldo jurídico. E dentro de 10, nós demos sempre mais 5, 10 dias para a resposta. Caso a resposta venha negativa e o consumidor esteja amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, nós encaminhamos então ao juizado. Perfeito. Fabrício, dentro desse relato das reclamações, tu acredita que a Comissão de Direitos do Consumidor da OAB ela pode estar fazendo alguma intervenção nesse processo, nesse procedimento, para que a gente tenha uma mudança no comportamento aí do Serviço 0800? Eu entendo que sim. A comissão pode trabalhar primeiramente orientando o consumidor, que a informação hoje é essencial, comparando o consumidor de 15 anos atrás, quando da edição do código, com o consumidor de hoje, 20 anos, com o consumidor de hoje, ele está muito melhor informado do que antes, ele cobra mais os seus direitos. Ainda não é o ideal, A comissão pode trabalhar educando e também fazendo pressão para que haja uma efetiva fiscalização desses call centers, Lembrando que a própria lei dos call centers prevê a aplicação de multas, professor? Pesadíssimas para essas empresas, mas infelizmente o que tem se visto na prática é que mesmo com a aplicação dessas multas, a operadora de telefonia não paga, vai discutir no judiciário, e o judiciário tem reduzido essas multas para um valor ínfimo, quer dizer, faz com que a multa perca totalmente a sua finalidade, quer dizer, diante do pagamento irrisório, é muito mais barato para a operadora de telefonia continuar lesando todo mundo em massa, porque sabe que não vai acontecer nada, Infelizmente isso é uma constatação prática. É interessante assim, a questão do judiciário, um tópico que a gente vai abordar no próximo bloco, então o efeito dessas reclamações no judiciário, mas então de antemão aí a gente já tem essa prévia, então assim, há um respaldo ainda deficiente em relação a essas questões da coletividade, da massa, quando a gente tem uma lesão mais em massa em relação ao judiciário. Não vamos fazer juízo de valor, mas no próximo bloco a gente volta a conversar sobre isso. Fabrício, tu comentastes que assim, os consumidores então têm buscado esse direito com um pouco mais de consciência, mas na tua visão de advogado, militante nessa área, tu acredita que realmente assim, as pessoas estão conhecendo, as pessoas realmente sabem, por exemplo, o que é o Serviço 0800? Porque a gente está falando aqui do Serviço 0800, será que as pessoas, os consumidores, sabem o que é o 0800, o que pode fazer através do 0800? Eu acredito que sim, Eu estou aqui repetindo novamente a questão, o exemplo, das operadoras de telefonia. Isso historicamente sempre foi feito através de contato de telefone, tanto para contratar quanto para cancelar, solicitar novos
serviços e tal. E o grande problema mesmo é esse bate-rebate, onde o consumidor é feito de bobo, né? Pendurado ali, às vezes, horas no telefone. O que tem se visto no tempo que eu estava ainda na ADOCOM foi um aumento muito grande, principalmente depois do advento dos juizados especiais, um aumento significativo dessas ações judiciais contra essas operadoras, né? Nós temos visto no juizado especial, não só aqui da comarca, mas em todo o Brasil, o número é imenso de ações em trâmite contra essas operadoras, né? Então, o consumidor, eu acho que está buscando mais o seu direito, perdendo mais essa coisa que o cidadão brasileiro tem, que infelizmente tem, né? Porque ele acha que ele sempre precisa de alguém para resolver o problema por ele. Ele não quer se incomodar, é tão pouco, eu não quero me incomodar. Para isso servem as associações de defesa do consumidor, né? A Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, que é justamente para fazer esse trabalho de conscientização, não só para que a gente possa resolver esse problema para eles, mas que eles mesmos sejam incentivados a buscar isso, né? A exercer efetivamente a sua cidadania, o direito de ação, né? Previsto constitucionalmente. E, professor Dani, o que o consumidor, para fazer essa reclamação no PROCON, tem que levar de prova? Já que a gente está falando de um serviço 0800, né, e que não é palpável, né, ele não tem um documento. Né, se vocês exigem que ele demonstre essa comprovação de que ele efetuou a ligação, que ele tem um protocolo dessa ligação? Ele deve constar um protocolo, né, e nós levamos a fatura, principalmente a fatura quando ligações que não foram feitas ou serviços que constam da fatura que não foram solicitados. Então, são os documentos que nós exigimos. Então, o consumidor leva esses documentos ao PROCON, né, relata o seu problema. Exatamente, né, o atendente faz o contato nesse telefone, né, direto. Né, em relação à questão das operadoras, e aí tem um retorno dentro de um prazo. De um prazo. Perfeito. No próximo bloco, nós conversaremos com os nossos convidados sobre o papel do judiciário, né? Qual é o respaldo do judiciário, como é que o judiciário tem atuado nessa questão do serviço 0800, né? E é importante destacar também que essa parte administrativa ela é essencial, ela vai ser essencial, né, para essa busca posterior no judiciário. Até o próximo bloco.